Olá, criacionistas, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos de volta e vamos hoje dar início, propriamente falando, depois daquela palavra introdutória que eu trouxe em outro momento, nós vamos dar início aos nossos devocionais, aos nossos estudos relacionados a questões ambientais dentro das Escrituras Sagradas, ok? Então, assim, eu queria pedir que você, para você não perder esses estudos, esses devocionais que nós vamos estar postando, eu não sei ainda se diariamente, semanalmente, de cada 2 dias, eu não sei ainda. Vamos ver isso aí ao longo do tempo e da disponibilidade. Mas eu queria pedir que você se inscrevesse no canal e você acionasse o sininho, porque aí toda vez que eu postar um vídeo desse, você não vai perder, você vai ser notificado e vai estar sendo avisado de que um novo vídeo foi colocado ali no canal e você pode participar de todos esses estudos e devocionais. Outra questão também importante que eu gostaria de dizer é que no final de cada estudo, de cada vídeo que eu postar aí, eu vou colocar a foto de um animal ou de uma planta e vou colocar lá a pergunta, qual é o bicho ou qual é a planta? E vou deixar alguns segundos para você ver se conhece essa planta ou esse animal e depois eu vou dar a resposta, tá bom? Bem rapidinho, só para a gente poder abranger um pouquinho o nosso conhecimento das espécies que nós temos aqui no nosso país, no Brasil, e aí enriquecer também, que eu acho muito interessante a gente enriquecer esse conhecimento da nossa riqueza ecológica, ambiental, da biodiversidade do nosso país. E embaixo eu vou colocar o link dos sites onde geralmente eu posto as minhas imagens, um pouco do trabalho que eu faço na fotografia de animais, ok? Então vamos lá. Primeiro devocional hoje, vamos falar sobre Deus é o Criador, parte 1, tá bom? Parte 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim, no começo Deus criou os céus e a terra. Essa afirmação, obviamente, ela não é exclusiva do livro de Gênesis. Diversos autores bíblicos fizeram essa mesma afirmação. Dentre eles, nós temos, por exemplo, o salmista Davi, no Salmo 24, versículo 1, ele diz, o Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Em Isaías 45, versículo 12, Deus afirma, fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Cara, que declaração fantástica isso, né? O apóstolo João também diz, por meio da palavra, quem é a palavra? Jesus, o verbo de Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela, a palavra que é Jesus. João 1, versículo 3. E o apóstolo Paulo afirma, lá em Atos 17, 24, Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E por fim, eu gostaria de citar também o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz, é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Que coisa linda! Cada uma dessas declarações aqui nos deixam assim maravilhados, diante do poder, da sabedoria, da magnitude do nosso Deus, como Ele é majestoso, como Ele é maravilhoso, grande é o nosso Deus. E de acordo com essa afirmação, Deus criou todas as coisas, nós precisamos entender e refletir alguns princípios que envolvem essa ação criativa de Deus. Precisamos entender um pouquinho sobre a sua sabedoria, o propósito da criação e o seu eterno amor. Então vamos lá. Primeiro, sua sabedoria. Salomão, lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 19, ele afirma que Deus criou tudo, ou seja, tudo que veio à existência veio por meio da sabedoria e do conhecimento de Deus, o nosso Criador. E o que dizer, então, da mente do Senhor, ou do conhecimento, ou da sua sabedoria? Eu acredito que o melhor que nós podemos declarar a respeito do conhecimento, da sabedoria, ou da mente do Senhor, é usando as palavras do apóstolo Paulo lá em Romanos 11, 33, 34. Ele diz assim, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos?
Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? É fantástico. A sabedoria de Deus, ela está estampada na criação de tal forma que, segundo Paulo nos coloca lá em Romanos 1, versículo 20, os seres humanos se tornam indesculpáveis em não reconhecê-lo como Deus e como Criador de todas as coisas. E diante disso, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui é o seguinte: se Deus criou tudo com sabedoria também nós devemos administrar e usufruir. A palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz que Deus colocou o homem no Éden para plantar e cuidar. Então, com isso nós entendemos que temos o direito de usufruir, porque é uma necessidade, nós temos necessidades a suprir, mas também precisamos cuidar. E como é que nós fazemos isso? Diante da declaração de que Deus criou tudo com sabedoria, com conhecimento fantástico, né? E então nós temos que também usufruir e administrar com sabedoria, não como nécios, não como loucos, que é o que tem acontecido. O nosso mundo não tem sido gerenciado com sabedoria, não tem sido gerenciado e cuidado, né, com um certo tom de sabedoria, de conhecimento daquilo que nós precisaríamos para que a criação seguisse o seu curso. Segundo, o propósito na criação. Entenda que se Deus criou tudo por meio do seu conhecimento e sabedoria, logo tudo tem um propósito, um lugar, um motivo para ter sido criado. Deus, em sua infinita sabedoria, ele criou tudo para acontecer no seu devido tempo e com o seu devido propósito. É isso que nos declara Salomão lá em Eclesiastes 3, versículo 1. Há tempo para tudo. E eu acredito que poderíamos dizer que há propósito para tudo também. Então não é sábio da nossa parte interferir na criação de maneira tola e impensada. Porque se Deus colocou cada coisa no seu devido lugar, com o devido propósito, nós temos que respeitar. Então, diante disso, nós aprendemos o segundo princípio. Deus colocou cada coisa ou ser no seu devido lugar, para uma devida função, devido propósito, e interferir nesse propósito, nessa função, traz consequências e problemas, tanto em pequena como em grande escala. E é o que nós vivenciamos hoje em níveis globais. Nós podemos ver os problemas ambientais em nível local e global, porque nós estamos, né, sofrendo as consequências dessa destruição que nós infligimos como humanidade contra a criação. Por quê? Porque nós não respeitamos da forma como deveríamos, não respeitamos o propósito dado pelo próprio Criador a cada ser, a cada coisa criada. Então, por meio do conhecimento científico hoje, nós podemos atestar a complexidade da criação e de como Deus é maravilhoso e sábio, e ao mesmo tempo aproveitar desse conhecimento científico, né, como ferramenta de gestão para gerirmos a criação, gerirmos o ambiente e utilizarmos dele sem interferir no propósito de cada coisa que Deus criou. E terceiro e último, o eterno amor de Deus. Depois de cada ato criativo no primeiro capítulo de Gênesis, é declarado assim, e viu Deus que tudo era bom. Observe que Deus, ele alegra-se na sua criação. Quando Deus declara que é bom, bom aos olhos de Deus não é bom como é aos nossos olhos, obviamente. Bom aos olhos de Deus é perfeito. E Deus exulta, Deus se alegra com a sua criação. Ele vê que tudo aquilo era bom, maravilhoso, magnífico. Ele criou algo fantástico. E ele estabeleceu a criação por causa do seu infinito amor. E ao criar a humanidade, ao criar a mim, a você, a sua imagem e semelhança, ele nos fez assim para que pudéssemos ser seus representantes legais sobre a criação. E ele esperava que essa mesma disposição fosse compartilhada por nós, que nós olhássemos para toda a criação e também víssemos como algo bom, como uma dádiva, como algo maravilhoso e nos alegrássemos, exultássemos, como o Criador o fez. E aqui nós aprendemos outro princípio importante. Nós precisamos compartilhar dessa mesma disposição amorosa de Deus para com toda a sua criação e nos exultar, nos alegrar com aquilo que Deus fez. Alegre-se. Deus fez algo maravilhoso.
O que Deus criou é bom, né? Infelizmente o pecado entrou e a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, mas mesmo assim nós continuamos contemplando a glória de Deus por meio da sua criação. Então essa é a nossa primeira palavra, nosso primeiro estudo devocional. Que Deus abençoe sua vida. Não esqueça de se inscrever no canal, coloque ali, ativa o sininho para você receber as notificações quando você for receber, quando eu postar os vídeos aqui no canal. Então você recebe a notificação de que um novo vídeo foi postado e você pode acompanhar os vídeos e os estudos que nós estaremos fazendo todos os dias. Deus abençoe a sua vida.